De volta aqui para mais um módulo de física, agora é a vez do módulo 14, da frente 1. O assunto agora é convecção térmica. No módulo passado, pessoal, a gente viu que condução térmica é um processo que acontece nos sólidos, no qual o calor é transmitido partícula por partícula, e aí a gente precisa fazer essa separação mesmo, né? Condução térmica, assunto lá de trás do módulo 13, somente em sólidos. Nos fluidos, em geral, né, líquidos ou gases, ocorre a convecção térmica. É bom a gente entender o seguinte: fluidos não possuem forma própria e, quando aquecidos, eles podem ter uma variação na sua densidade, e por isso eles vão se movimentar ali a partir do momento que a massa fluida pode receber calor. Então, imagina só, parte daquela massa fluida recebe calor, ela muda sua densidade e isso causa um movimento da própria massa fluida que transmite o calor de uma região para outra, certo? Então, olha a definição. Processo de transmissão de calor no qual o meio fluido, né, que é líquido ou gasoso, é o que ocorre por diferença de densidade, né? Assim, no caso, diferença de densidade é uma das condições. Agora, como é que isso funciona? A parte fluida aquecida é sempre menos densa do que a parte fluida resfriada. Ou seja, vamos pensar no ar. Por exemplo, quando o ar é aquecido, a tendência dele é diminuir sua densidade, né? E quando ele é resfriado, a tendência dele é aumentar sua densidade. Agora, qual que é a influência disso no processo de transmissão de calor? Porque quando você vai aquecer ou resfriar um fluido, né, obviamente isso é um processo térmico, né, envolve calor, e o calor envolvido nesse processo pode ser transmitido por conta de que, a partir daí, e com a presença de campo gravitacional, e junto da diferença de densidade, o fluido pode se mexer. Então, resumidamente falando, se tem fluido aquecido causando diferença de densidade e tem campo gravitacional, o calor vai ser transmitido por convecção térmica. Convecção térmica não ocorre no vácuo, não ocorre na ausência da gravidade e não ocorre em sólidos, ok? É o próprio fluido se mexendo, porque aquecido ou resfriado ele tem uma variação na sua densidade. Com o auxílio ou com a interferência, melhor dizendo, da gravidade, essa diferença de densidade vai causar um movimento de subida e descida naquele fluido. Então, quer dizer, além de tudo, o processo de convecção térmica também é um processo vertical, né? Não tem como transmitir na horizontal ou em qualquer que seja a outra direção por convecção térmica, ok? Então, o calor vai ser transmitido por conta da diferença de densidade do fluido resfriado e do fluido aquecido na presença de um campo gravitacional. Daí, gente, tem muito exemplo para a gente discutir aqui teoricamente. Aí, inclusive, estão apenas alguns, né? Alguns exemplos: a geladeira, o aquecedor solar, o ar-condicionado, as correntes marítimas, as brisas litorâneas, aquecedor de sauna, inversão térmica. Aliás, no módulo 14 aí eu tenho assim, eu acho que vocês têm que ler a apostila para vocês poderem ter contato com esse texto aí que está muito bom, mas a gente vai discutir isso. Bom, as geladeiras muito modernas, elas têm dois motores independentes, né? Um motor para o refrigerador e um motor para o freezer. Agora, quando a geladeira não é dessas que eu acabo de falar, e sim daqueles modelos mais comuns que tem mesmo que ela tenha degelo e tudo mais, ela, com o modelo mais comum, ela vai ter um motor só. Então, ela precisa otimizar o funcionamento desse motor. E o que acontece? Aí, nessas geladeiras, o freezer vai ter que ser instalado em cima. Por quê? O freezer é a região mais fria da geladeira, mas cuidado para não confundir. É por lá que o calor vai embora, tá? Então, se o ar quente em contato lá com o freezer vai perder energia para o freezer vai jogar essa energia fora, lá naquela parte, aquela grade que tem, que erradamente as pessoas gostam de colocar roupa molhada lá para poder secar. Isso atrapalha o funcionamento da geladeira, ela vai gastar mais energia, mas ali o calor vai sair. Agora, aquele ar que entrou em contato com o freezer, ele vai ficar frio. Mas vamos lembrar de uma coisa: olha o desenho que vai aparecer aqui do lado. É nesse desenho que vocês têm que pensar quando o assunto é convecção.
o fluido frio desce e o fluido quente sobe. Então imagina na geladeira, o ar quente está lá em cima perto do freezer e ele vai resfriar. Quando ele resfria, ele vai descendo. Ele vai descendo, entrando em contato aquele ar frio com todos os alimentos que estão na geladeira e recebendo a energia desses alimentos. Quando ele chega lá embaixo, ele já está quente de novo. Aí ele sobe para ser resfriado no refrigerador e assim funciona lá dentro um ciclo conveccional. Por isso que nesses tipos de geladeira a gente não pode, por exemplo, usar forro nas prateleiras. A prateleira tem que ser de grade para esse ar poder fluir lá dentro. O aquecedor solar, inclusive, a gente vai ter a oportunidade de estudar o aquecedor solar misturando todos os processos de transmissão de energia. Mas lá no aquecedor solar, por exemplo, para vocês terem ideia, aquele reservatório de água que fica lá no ponto mais alto, ele vai receber água quente dos coletores sem você precisar gastar energia nenhuma. A água aquecida no coletor, naturalmente, ela vai subir, porque o fluido quente é menos denso, ele sobe lá para o reservatório para poder ser usado logo em seguida. Aliás, é importante que você veja em algumas situações em que a entrada de água fria do reservatório do aquecedor solar é embaixo, para ela poder descer lá para as placas coletoras. A entrada de água quente no reservatório é por cima e depois tem uma saída de água quente por cima também para ir para a residência. Por cima por quê? Porque na hora que mistura a água ali, naturalmente a água mais quente, por ser um fluido com densidade menor, vai para cima, certo? Bom, ao instalar um aparelho de ar-condicionado, por exemplo, o lugar correto é o lugar mais alto do ambiente. Por quê? Porque o aparelho de ar-condicionado vai resfriar o ar e quando ele resfria o ar que está lá perto dele, esse ar frio desce e o ar quente sobe para ser resfriado e aí forma naquele ambiente um ciclo igual a esse aqui. Se você pegar o aparelho de ar-condicionado e instalar na parte mais baixa do cômodo, vai resfriar aquele ar que está ali embaixo, o ar frio já tem a tendência de ficar embaixo, de descer, e aí o ar quente vai ficar lá em cima, a sala não vai ser resfriada uniformemente. Dá uma puladinha só para você entender aqui, ó, o aquecedor da sauna funciona exatamente o contrário, né? Porque a intenção do ar-condicionado é resfriar e a intenção do aquecedor da sauna é aquecer. Então ele tem que ser colocado embaixo. Porque aí ele vai aquecer o ar que está em volta dele, esse ar quente vai subir, o ar frio vai descer para ser aquecido e formar esse ciclo. As correntes marítimas, né, a água do mar é um fluido, então naturalmente ela vai, quando mais quente, ela vai tender aos polos, por questão de densidade e de gravitação. Tem muito peixe, muito ser vivo do mar que consegue se orientar por essas correntes, né, para conseguir alimento mais fácil e tal, mas também é um processo que acontece por conta de diferença de densidade e gravidade. A brisa litorânea, que é o comportamento do vento na beira do mar, né, que é o seguinte: a areia esquenta muito fácil durante o dia e resfria muito fácil também durante a noite. Então, durante o dia, o ar que está em cima da areia está mais quente, daí ele sobe, e aí o ar que está em cima da água do mar vem para tomar o seu lugar. Então, de dia na beira da praia, você pode ter certeza, o vento sempre sopra do mar para a areia. À noite, como a areia esfria mais que a água, esse comportamento vai ser invertido. E por falar em inversão, a questão da inversão térmica, que se eu não me engano vocês estudam em geografia, que atrapalha as trocas gasosas na atmosfera, né? Em grandes centros, isso é uma situação normal de acontecer quando a temperatura do clima está baixa, né? Quando é inverno, aí os problemas de saúde se agravam, poluição e tal, porque como os raios solares estão chegando diferente, numa época igual a gente está agora, os raios solares estão chegando de um jeito diferente, não aquece o ar suficientemente para ele subir e para poder formar aquelas trocas gasosas, né? Para levar a poeira ou poluição para outros lugares. Não é que inversão, que isso aqui vai inverter o fluxo, não. É que, na verdade, ele não vai acontecer, porque o ar de cima já vai ser aquecido mais do que o ar de baixo. Bom, então vamos lá para os exercícios. Olha o número 1. O posicionamento dos aquecedores dos aparelhos de ar-condicionado deve favorecer a formação de